Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui do lado do professor Sérgio Areias e ele vai explicar um pouquinho sobre o Quantec. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem. Sérgio, quais são as perguntas mais frequentes que o pessoal fazem para você sobre o Quantec? Veja, as dúvidas são variadas, mas a que mais deixa o pessoal meio assim ressabiado é como com equipamento consegue interagir com as pessoas através de uma foto. Certo. Que assim, é um tratamento à distância. Né? Então, na cabeça das pessoas é assim, puxa vida, como é que um equipamento pode interferir à distância? Hoje a física quântica já explica, né, que você tem dois fótons gêmeos, né? Se você interferir num dos fótons num lugar e a quilômetros de distância no outro, os dois estão interligados. O Einstein falava que havia uma fantasmagórica ação à distância entre dois fótons gêmeos. Então a gente sabe que existe uma interação. Os nossos índios, antigamente, né, quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil e tiravam fotos, colonizadores aqui na Amazônia tiravam foto do índio e falavam, você ficou com a minha alma aí, devolve a minha alma, como se tivesse lá uma representação de algo sutil. E realmente tem. Né? A física explica isso. Então, se você... E o principal, na verdade, que eu explico para as pessoas, é que o resultado está acima da teoria. Tem um monte de coisa que funciona, que as pessoas usam comumente. Por exemplo, nem todo mundo que usa celular sabe como funciona o celular. Né? Ele sabe que se ele apertar o botão, ele conversa com alguém do outro lado. Ele vai lá e usa sem saber como é que funciona. Ninguém vai lá fazer uma ressonância magnética e vai estudar o equipamento antes de saber. Ele sabe que tem um resultado lá. E o que a gente diz do equipamento quântico é isso, ele tem um resultado fantástico. E é esse resultado que realmente faz a gente ficar apaixonado por pesquisar mais e trabalhar mais com ele. Entendi. Então, com a foto, somente com uma foto você consegue enviar um tratamento. Isso. Tem alguma outra objeto, se caso eu não tenho uma foto da pessoa, eu consigo fazer um tratamento não, com a pessoa? Ele teria que ser com a foto, uma foto digital. Ah, entendi, que é direto no computador. Então. Vai para o computador e ele tem aí ele faz uma biocomunicação instrumental com esse inconsciente dessa pessoa. Certo. Então ele trata animais, pessoas, plantas, ele entra em contato com o inconsciente. Na verdade, esse é o padrão dele, ele trabalha com foto. Entendi. Além de animais, plantas, é possível então fazer um tratamento para uma empresa no qual ela não está conseguindo desenvolver por causa de algum problema? É possível fazer um tratamento, mandar uma informação? Eu tenho um caso interessante, Kleber, que talvez demonstre isso. Eu tinha um paciente de uma empresa que distribuía revistas, né? E o pessoal do chão de fábrica, realmente havia uma rotatividade do pessoal que fazia a distribuição, saía gente, entrava gente, ele tinha até 2 departamentos de recursos humanos porque ele precisava muito, ele expandiu o departamento justamente para atender essas entrevistas todas. E aí eu coloquei a foto da empresa e a logomarca da empresa no equipamento e saiu um relatório. Nesse relatório, algumas informações me chamaram a atenção, porque eram muito diferentes. Uma delas era honrar os sócios da empresa, sócios fundadores da empresa. E o outro era um escudo xamânico para memória de um desmoronamento. Eu falei, nossa, uma empresa de distribuição de coisas, desmoronamento, é esquisito. Eu chamei esse amigo aqui e falei para ele, olha, saíram 2 informações importantes aqui para a sua empresa. Quando eu falei honrar os sócios fundadores da empresa, Kleber, ele falou assim, quem são os sócios fundadores da empresa? Eu falei, minha esposa. Eu pensei, ele não deve se dar bem com a esposa. Uhum. Aí ele falou, não, minha esposa é maravilhosa, a gente trabalha junto, o departamento dela é o que mais produz, está tudo certo, a gente não tem problema. Acho que o equipamento está errado, Sérgio. Aí eu falei, bom, vamos ver, né? Aí sai na segunda informação, quando eu falei sobre desmoronamento, ele falou, não, o muro do vizinho, há uns 3 meses atrás, caiu no nosso galpão, realmente houve um desmoronamento. Eu falei, então me conta um pouco a história da empresa. Aí ele contou que a empresa era do pai dele, tinha uma empresa do pai que ele trabalhava, essa empresa foi vendida por um grupo maior e ele foi como gerente. Só que esse grupo maior viu que a operação era muito trabalhosa, não quis mais ficar. Resolveu terceirizar o serviço de novo. E ele pediu para o diretor dele se ele poderia montar de novo a empresa. E ele montou a empresa em sociedade com a mulher. Aí eu perguntei, e o seu pai? Né? Não, meu pai fica lá, ele não faz nada, ele fica ali na empresa. Eu falei, não,
Se aqui saiu que você precisa honrar os sócios fundadores, você tem que honrar não é o sócio fundador só no papel. Honrar de verdade. De verdade, com respeito. Aí ele fez um evento na empresa, fez uma placa, homenageou o pai, e o resultado da empresa foi muito interessante. Os funcionários pararam de sair, ele não precisou ficar recontratando, quer dizer, acomodaram melhor. Antes ele tinha campanha de motivação, ele tinha política de salário maior ainda do que os concorrentes e não conseguia manter os funcionários lá. E aí o que aconteceu de mágico foi que ele criou uma filial e o pai foi tomar conta. Ou seja, ele prosperou e cresceu. Então a máquina dá essas informações das quais a gente tem dificuldade de acessar, mas mais do que dar a informação, ele emite a informação para compensar o desequilíbrio. Ele trata. Entendi, Sérgio. Então, no caso, o Quantec, né, identificou, ele faz um tratamento diagnóstico até mesmo de uma empresa. Ele não faz o diagnóstico, faz o tratamento. Ele já pega aquelas frequências e envia. Isso. Entendi. Ele envia essa compensação, ele compensou aquelas memórias todas e ocorreu essa mudança e realmente foi importante. Interessante, Sérgio. Isso é empresa, para pessoas... Você tem algum caso de uma pessoa para você contar? Olha, eu tenho vários casos. Certo. Né? Eu tenho um caso interessante que eu fiquei até meio assustado com a maneira como ele desenrolou, né? Eu vejo uma paciente minha indicou uma prima com depressão, 1 ano com depressão, tomando medicamentos sem resultado, para tratamento. Essa prima chegou aqui e contou o caso dela. Ela tinha se separado há 1 ano por conta de um problema de relacionamento. Ela teve um caso extraconjugal, o marido realmente descobriu e ele saiu de casa, deixou ela com as crianças e ela desde então ficou muito deprimida, se culpando muito, se agredindo muito e eu tinha proposto para ela nessa consulta que ela precisava ter uma atividade, porque ela ficava em casa sem fazer nada. Ela falou, mas eu tenho um problema, eu nunca estudei, sempre fui dona de casa, eu não tenho perspectiva, eu nunca trabalhei, eu não tenho mais... E aí eu falei, bom, vamos colocar a tua fotinho na máquina, vamos ver o que sai. E normalmente sai 50 informações para cada pessoa. E repetiu muitas vezes uma informação para essa pessoa sobre ter mais fé em relação à vida. Certo. Ter mais fé, ter mais esperança. E eu repeti para ela as frases que tinham nesse relatório. Olha, você precisa ter mais fé. Você precisa ser uma pessoa mais otimista. Vamos deixar rodar 3 meses o tratamento e ver o que acontece. Né? E aí ela foi embora do meu consultório. Naquele mesmo dia ela pegou um ônibus, subiu a Teodoro Sampaio de ônibus, parou no Conjunto Nacional para fazer uma baldeação de ônibus, que ela ia para a Zona Norte. Só que quando ela desceu lá, o ônibus dela passou, ela falou, vai demorar para vir um outro, vou dar uma volta aqui no Conjunto Nacional. Ela começou a andar no Conjunto Nacional, cara, o que me impressionou foi o seguinte, ela parou na frente de uma loja que tinha uma plaquinha, precisa-se vendedora balconista. Ela parou lá, ficou olhando para a plaquinha e a gerente de dentro da loja saiu e falou, você está interessada na vaga? Aí ela falou assim, não, eu estou, mas eu tenho um problema, eu não tenho estudo, eu nunca trabalhei, eu não tenho nem currículo para apresentar. E a gerente da loja virou para ela e falou assim, mas você não tem fé? E aí foi impressionante, impactante para ela, começou a chorar. E o resultado foi que nesses 3 meses ela arrumou um emprego, ela melhorou a autoestima e pasmem você, pasmem todos, o marido voltou para casa. Então você fala, nossa, realmente foi uma transformação rápida, porque ela saiu do meu consultório e imediatamente teve essa experiência, como se magicamente alguém, nesse inconsciente coletivo, alguém tivesse amarrado 2 fiozinhos e conectado a pessoa da loja a esta informação que ela precisava ouvir. Então realmente foi fantástico. Impressionante, Sérgio. Tá ok, Sérgio. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Até a próxima, pessoal. E siga a gente no canal Quantec.